Olá para todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, o Aline e os Livros. Hoje então eu trago para vocês mais um vídeo conhecido como um vídeo de fofoquinhas ou o que eu chamo de curiosidades sobre os Romanov. Essa dinastia tão incrível, tão inadjetivável que governou a Rússia por mais de 300 anos. A primeira curiosidade é a respeito do czar que ficou conhecido como Pedro o Grande, o Pedro I. Ele era um menino muito alto para a época, ele chegou a ter mais de 1,80 de altura e ele era bastante desengonçado. Apesar das pinturas da época terem procurado retratá-lo como alguém bastante sólido, ele era muito desengonçado. E ele era, na verdade, meio-irmão do pretendente oficial ao trono, que era o Ivan. Esse Ivan, ele sofria de sérios problemas mentais, tinha muitos tiques e ele tinha uma posição meramente figurativa, porque, obviamente, ele seria incapaz de conduzir o Império Russo. O Pedro desde cedo sofria com ataques epiléticos e ele era muito irritável. Ele detestava as cerimônias da corte e assim que ele cruzou a adolescência, ele fez questão de se afastar desses eventos sociais e procurou já se declarar como uma espécie de chefe dos cavalariços e de falcoeiros de um palácio bastante distante de Moscou, que era o palácio para onde a mãe dele tinha sido banida. Essa história do Pedro e como ele chegou ao poder é uma longa história sobre a qual eu vou contar para vocês em um próximo vídeo, mas é extremamente apaixonante. E o mais impressionante é que, apesar de ter deixado a sua marca na história como um czar visionário, estrategista, extremamente inteligente e conhecido pela sua capacidade de argumentar bem, o Pedro detestava livros. Ele detestava a educação formal, que naquela época se resumia às aulas de história, de geografia, de idiomas, com os tutores designados pelo pai ou pelo representante dele. Ele só se interessava mesmo pela parte prática, carpintaria, marcenaria, artilharia. Ele se interessou muito por explosivos ao longo de toda a sua vida. Ele também tinha bastante interesse pela mitologia grega, pela mitologia romana, mas ao final da sua vida ele só conseguiu dominar um pouco de alemão e, quanto à gramática russa, parece que ele era péssimo. O seu principal tutor, o Zotov, ele acabou se conformando e intensificou as aulas do Pedro de artilharia, de carpintaria, e desde cedo então ele era responsável por acompanhar a vistoria das tropas e as paradas dos soldados. Agora uma outra curiosidade sobre uma mulher também que vinha a ser meia-irmã do Pedro Grande. Ela era a Sofia Alexeyevna. A Sofia foi a primeira mulher então designada na Rússia como dama soberana, czarevna. Mas, é claro, o poder que ela tinha estava muito longe ainda de ser aquele representado pelo poder autocrático. Ela, na verdade, tinha uma posição meramente figurativa. Ela tinha 25 anos na época e foi descrita pelo próprio Pedro, irmão dela, como alguém extremamente bela, capaz, inteligente, com capacidade de governar, só um pouquinho ambiciosa demais. Mas o fato é que a Sofia, ela conseguiu fazer uma aliança com várias figuras de poder super importantes na época, e já que ela não podia participar de várias cerimônias pelo fato de ser mulher, ela então tratou de estreitar laços, de equilibrar a balança de disputas que existiam na Rússia naquela época e de conter também os ataques dos mosqueteiros contra o governo imperial. Ela também tratou de fazer um acordo com os poloneses, que eram considerados uma das 3 pragas russas. Agora, a nossa última curiosidade, e talvez um pouco mais longa, diz respeito ao czar Alexander II. Certamente vocês já ouviram falar nessa figura através desse momento histórico tão importante na Rússia que foi a abolição da servidão. Ele foi o czar conhecido como czar libertador, ele libertou os servos, ele assinou essa libertação em 1861 e ele também tratou de implementar uma série de reformas liberais, feministas, progressistas, o que vocês quiserem chamar. Mas o fato é que ele intensificou a educação das mulheres,
ele inaugurou uma série de institutos destinados à educação das mulheres e abriu o mundo profissional para a entrada das mulheres. Uma das mulheres famosas que nós já conhecemos aqui no canal, beneficiadas por essa grande reforma, foi a Anna Dostoiévskaya, a segunda esposa do Dostoiévski. Mas a história que eu vou contar dele hoje diz respeito mais à sua vida privada. É uma história bem escondida que eu não tinha achado ainda até me deparar com esse livro aqui. Eu já fiz uma pequena introdução sobre ele aqui no canal e é ele o livro que me ajudou, que me acompanhou nesse mundo de curiosidades que eu trouxe hoje para vocês. O Alexander II, durante umas manobras militares, ele conheceu uma menina de 10 anos, chamada Katia Dolgorukaya. Ela é descrita por ele como uma menina meio loira, meio ruiva, que cavalgava na propriedade do pai dela, enquanto Alexander também fazia suas manobras. Ele só voltou a ter notícias dela 3 ou 4 anos mais tarde, quando a mãe dela pediu uma audiência com o ministro da corte para que o czar e o governo, de certo modo, amparassem a família dela. O pai da Katia Dolgorukaya, ele tinha torrado toda a fortuna da família e tinha morrido logo em seguida. A mãe não sabia o que fazer com as crianças, ela tinha 2 ou 3 irmãos, então o Alexander II acabou provendo esse lado da educação das crianças e a Katia acabou frequentando um dos melhores institutos de educação para mulheres. Em 1865, a Katia então tinha 16 anos e meio e o Alexander II tinha bem mais de 40. Eles se cruzaram num passeio no Jardim de Verão. E lá então o Alexander II quase passou por ela sem notá-la, mas ele de repente se lembrou daquela menina ruiva que ele tinha visto cavalgar e da menina a quem ele costumava ver nas visitas que ele fazia a esse instituto. Depois desse primeiro encontro no jardim, os dois começaram a se encontrar quase todos os dias. E eles passavam assim, às tardes, conversando sobre literatura, filosofia, sobre tudo aquilo que ela tinha aprendido no colégio e que ela costumava ler também em casa. Na época, o Alexander II, ele era alvo de uma facção revolucionária conhecida como Inferno. Curiosamente, voltando de um desses passeios com a Katia, ele quase foi assassinado por um atirador que estava bem posicionado perto de uma das residências onde trabalhava o Alexander II. E ele acabou acreditando que o fato dele ter sobrevivido foi a presença da Katia na vida dele. Não preciso dizer para vocês que esse romance vai então continuar por muitos e muitos anos, mas ele vai continuar de uma forma bastante inesperada para a época. A Katia vai ser a esposa secreta do Alexander II, vai ser amante dele, eles vão ter 3 ou 4 filhos juntos e, enquanto isso, a imperatriz vai ficar cada vez mais recolhida, mais adoentada, mais deixada de lado. Eles também ficaram conhecidos por terem uma incrível cumplicidade erótica e amorosa. A Katia descrevia o encontro deles como um encontro de gatos selvagens, um se jogando sobre o outro, e o Alexander escrevia cartas a ela dizendo que tinha certeza que a paixão que ele sentia por ela era alguma coisa inspirada por Deus. Em 1881, ou seja, 16 anos depois daquele primeiro encontro no Jardim de Verão, eles então se casaram secretamente, foram casados numa igreja por um padre da religião ortodoxa russa. E a Katia Dolgorukaya recebeu um outro sobrenome. Ela e os filhos receberam um título de nobreza e ela passou a ser chamada de Princesa Yurevskaya. Nesse mesmo ano de 1881, além da morte da imperatriz, a gente vai conhecer também a notícia da morte do Alexander II. Ele vai ser alvejado por um dos membros dessas organizações revolucionárias que queriam derrubar o regime czarista. A gente vai então conhecer uma pontinha a mais da história, uma pontinha que a gente já trabalhou em outros vídeos aqui no canal, que é quando o Alexander II vai agonizar num dos sofás do Palácio de Inverno, com o filho ilegítimo dele, com a Katia, e
o neto dele, filho do Alexander III, que é o nosso grande Nicolau II, que vai então encerrar a dinastia Romanov. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Eu adorei pesquisar sobre isso e eu não conhecia nada sobre essa história íntima, amorosa, poética, erótica do Alexander II. E realmente é mais um motivo pra gente se aprofundar na história da Rússia e descobrir grandes facetas desses grandes líderes da história. Eu vejo vocês então na próxima aventura, sabe-se lá por onde, aqui da Aline os Livros. Não esquece de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos. Tchau!